a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, né, irmãos, por essa festa para Jesus, né? Acho que a gente poderia fazer mais, né? Para Jesus. Glórias a Deus. Eu quero perguntar quem está nos visitando nessa noite pela primeira vez. Tem alguém visitando a nossa igreja? A irmã lá. Como que é o nome da irmã? A Camila? É? Camila, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Tem mais alguém pela primeira vez na igreja? Louvado seja Deus. Eu não vou nem perguntar o nome dele, porque eu não vou saber dizer. Eu não vou saber pronunciar teu nome. Tá? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Tem culto aqui toda terça e domingo. Tá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Como é que a igreja recebe os visitantes? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. A Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: glórias a Deus. Quem está chamando o coral para estar louvando o momento? Coral Renascer em Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Oh, aleluias, Deus.
fique de pé neste momento, nós vamos fazer o período da oferta. Aleluia. Glória a Deus. Peço que os irmãos, peço que os irmãos fechem seus olhos, vamos orar, amém? Para que Deus venha abençoar os ofertantes e os dízimos nessa noite, amém? Amém? Glórias a Deus, então, vamos orar. Deus querido e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos mais uma noite, Pai, diante da Tua presença, Pai, para louvar a Ti, para engrandecer ao Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, está, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoando a cada dizimista, Pai, e a cada ofertante desta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha abençoar até mesmo aquela pessoa que não tem nada para ofertar nesta noite, Pai. Que o Senhor venha, Deus querido e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entrar com providência, Pai, que para no próximo culto, Pai, essa pessoa possa estar ofertando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar, em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. Oferta nessa noite, oferta com alegria, irmãos. Glórias a Deus. Sejam muitas ou poucas moedas, mas oferta na casa do Senhor. Aleluias. O templo, a igreja, ela precisa da sua ajuda. Essas portas estão abertas é porque você tem ajudado, tem contribuído para essa obra. Amém? Aleluias. Eu quero estar chamando o pastor Jorge neste momento. Quero já passar para a palavra, pastor. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo número 6, e versículo número 10 até o versículo número 18. Quero agradecer ao Johnny pelo convite, pela confiança de nos convidar a transmitir a palavra de Deus, ao pastor presidente desse ministério, pastor Cláudio, sua esposa e todo o corpo de filhos. Trago uma saudação e um ósculo santo da nossa congregação a todos vocês. Amém? Amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo número 10. Quem achou deu um sinal com amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto é a armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, as potestades e contra os dominadores deste século tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigie em toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ore também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido
os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. E saudações também, para que saiba que, como estou fazendo, Tiquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhe dará todas as informações. E eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Amém? Vamos orar. Soberano, eterno e glorioso Deus, Deus amado, Deus santo, Tu és, Senhor, o Rei do Universo, grande Yahvé Alvah, o Deus Altíssimo, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem abrir a nossa mente, nos dá amplitude de conhecimento, toca sobre as nossas faculdades mentais, nos dá a revelação, a palavra rema essa noite, para a Tua igreja, Pai. Que essa palavra venha alcançar corações imensos, e que ela venha ficar impregnada nesses corações e nessas mentes. Pai, venha purificar o vaso de barro, porque a excelência do poder é do Senhor e não minha. Eu não prego a mim mesmo, mas eu prego a Cristo Jesus, o crucificado. Pai, assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero também estar falando, eu tenho essa apostila de escatologia, 160 páginas, falando assim de vários assuntos, como o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, as duas partes da grande tribulação, julgamento das nações e o estado eterno, prisão e sepultura de Satanás, lançamento dos demônios e os ímpios, o Hades e a morte, do lago de fogo. Eu explico ali detalhadamente sobre esses assuntos. Se vocês tiverem interesse de fazer aquisição, no final eu tenho elas ali. Amém? Irmãos, eu estava estudando essa carta do apóstolo Paulo, chamada também de Epístola Rainha. A carta de Paulo aos Efésios, essa carta foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Contém ricos ensinamentos sobre a obra redentora de Cristo na cruz, como o capítulo 1 dessa carta, versículo 7, o capítulo 2, versículo 17, bem como o fato, conteúdo doutrinário sobre os dons ministeriais, capítulo 4, versículo 11 a 16, e o preciosíssimo conselho para viver em família, capítulo 5 dessa carta, o versículo 22 a 33, e o capítulo 6 dessa carta, versículo 1 ao 4, além disso, instrui os soldados cristãos a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam vencer os principados, as potestades, comandados pelo diabo em oposição à igreja de Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. A região destinatária dessa carta de Paulo era muito conhecida pelo apóstolo dos gentios. Foi em Éfeso que Paulo começou boa parte de sua terceira viagem missionária, sendo talvez o lugar onde Paulo permaneceu a maior parte do tempo fechado. Em Atos 19, versículo 1 ao 10, antes de Éfeso, o lugar ao qual Paulo permaneceu mais tempo foi Corinto, por cerca de 1 ano e meio, conforme Atos 18, versículo 11. Agora, em Éfeso, ele quebrou esse recorde, permanecendo por cerca de 3 anos, Atos 20, versículo 31, evangelizando toda a Ásia Menor, fazendo de Éfeso o seu quartel-general, conforme Atos 19, versículo 10 ao 20, ele era o quartel-general do apóstolo Paulo.
ali que ele estava preparando os seus discípulos. Em Éfeso, o ministério de Paulo alcançou o seu apogeu, quando Lucas registra que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam, conforme o capítulo 19, versículo 11 ou 12 de Atos dos Apóstolos. Os 6 capítulos dessa maravilhosa carta secular. Por que carta secular? O objetivo dessa carta não era ficar presa numa igreja só. O objetivo dessa carta era rodar por todas as igrejas da Ásia. E também é conhecido como Epístola Rainha, mas também como Epístola Universal. Paulo possuía farta riqueza doutrinária e teológica, além de uma beleza espiritual muito rara. No capítulo 1, Paulo introduz a carta, a sua saudação pessoal, inconfundível, comum às demais cartas, invocando a paz de Deus Pai e a graça de Jesus Cristo. Além de enfatizar a eleição dos fiéis desde a eternidade passada, conforme Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 12, no versículo 4 ele diz que Deus já nos elegeu antes da fundação do mundo. No versículo 5 ele diz que Deus nos predestinou para a salvação. No capítulo 2, Paulo destaca a nossa salvação pela graça e se aprofunda na suprema riqueza e misericórdia da graça divina e no processo da salvação do pecador, que estava morto em seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. No capítulo 3, Paulo destaca a dispensação da graça. Olha que interessante, irmão. E assim sucessivamente. Eu não vou fazer toda a introdução porque o tempo é curto. Eu já quero pegar com vocês o versículo 11 do capítulo 6. Hoje em dia existem muitos pensamentos como guerra espiritual, as pessoas tentando travar guerra com principados e potestades e achando que isso é quase de forma literal, e não é assim. Muitas batalhas espirituais, está amarrado, está preso. E como que a gente deve lutar espiritualmente? É esse o objetivo da palavra essa noite. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus como que você combate no mundo espiritual. O versículo número 11 diz assim: visto-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lá em Colossenses, capítulo 1, em versículo 16, Paulo, quando manda essa carta ao seu filho na fé, Epáfras, no capítulo 1, o versículo 6 da carta aos Colossenses, ele fala que um é o mundo visível e o outro é o mundo invisível. Então nós temos dois tipos de mundo a se preocuparmos. O mundo visível é esse, o palpável, que você vê a igreja, cadeira, as pessoas. O outro mundo é o mundo invisível. Outra coisa que eu observo nessa carta do apóstolo Paulo sobre batalha espiritual, que em 2 aos Coríntios, capítulo 10, e versículo número 4, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo para a destruição de fortalezas. Observe bem, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e destruir raciocínios falaciosos. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu vou lhe explicar o seguinte, irmãos. E quando você entra num confronto espiritual, você não pega automaticamente demônio com a mão, nem principado e potestade com a mão. Quando você começa a combater no mundo espiritual, você começa a combater pela palavra. Se você observar o versículo 4 de 2 aos Coríntios, ele vai dizer que a nossa luta, ela não é carnal,
mas espiritual. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Observe que a Bíblia mesmo está te dando uma informação. Ela está dizendo assim o seguinte: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e destruir raciocínios. O que isso quer dizer com raciocínio? Porque a maior luta hoje da igreja é contra as falsas doutrinas, contra as doutrinas de demônios. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, muitos abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E se as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, levando todo o raciocínio à obediência de Cristo, como que eu luto, pastor? Você vai lutar, irmão, quando você tem um grande conhecimento da palavra de Deus. Aí você chega para um herege, uma pessoa que, por exemplo, acredita no batismo de criança. Aí você chega com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e vai destruir aquele raciocínio. A pessoa acredita daquela forma e você vai dizer assim: mas como batizar criança, se criança não sabe discernir o certo do errado, e batismo é arrependimento de pecado? Aí você começa a ensinar a pessoa que Jesus foi batizado com 30 anos de idade, e que o eunuco da rainha de Candace foi batizado adulto, que os da família de Cornélio foram batizados adultos, e que o carcereiro foi batizado adulto, e que não tem ensinamento no Novo Testamento para batizar criança. Aí aquela pessoa que estava naquela doutrina errada, naquele ensinamento errado, você está levando, destruindo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, levando todo o raciocínio e a obediência de Cristo. Aí aquela pessoa vê e fala assim: nossa, mas eu estava errado, tantos anos aprendi errado, e ela começa a ser convencida pela palavra. Paulo começa a ensinar a igreja. Ele estava preso em Roma, fazia 3 anos que ele estava preso em Roma, e a igreja se preocupava com a situação do apóstolo Paulo preso, e ele começa a ensinar a igreja de Éfeso que a luta deles não era contra os soldados romanos, e nem contra os fariseus, saduceus, os essênios, as seitas que existiam na época, que não era contra aquele grupo de pessoas. Paulo começa a ensinar na tradução de Bíblia Viva. Ele diz assim: a nossa luta não é contra a carne e sangue. Essa é a Almeida Revista Corrigida Atualizada. Mas na tradução de Bíblia Viva significa: a nossa luta não é contra as pessoas de carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades e contra as hostes espirituais da maldade que se encontram nas regiões celestiais. Paulo começa a tirar aquela visão errada das pessoas, que a luta deles era contra o próximo. E Jesus já tinha começado a ensinar eles também, dizendo assim: se alguém te bater no lado direito do teu rosto, ofereça o esquerdo. Se o soldado romano pedir para você caminhar 1000 metros com ele, caminhe 2000 metros, que não era para revidar o mal com o mal, que não se pagava o mal com o mal, mas pagava o mal com o bem. E Paulo começa a ensinar eles, e participando de vários debates,
Em Atos 17, versículo 2, Paulo participando de debate. Atos capítulo 9, Paulo participando de debate. Atos capítulo 6, Estevão participando de debate bíblico. João capítulo 8, versículo 32 ao 56, Jesus participando de debate, combatendo as heresias com a palavra de Deus. O diabo chega. A Bíblia diz que quem leva Jesus para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo. E o diabo chega e começa a batalha espiritual entre Jesus e o diabo. E Jesus tinha conhecimento da palavra. Um menino judeu, com 12 anos de idade, ele já conhecia quase toda a Torá, os 5 livros da lei de Moisés. E as maiores recitações de Jesus da tentação dele no deserto foi sobre o livro de Deuteronômios. Começa a batalha espiritual, o diabo chega e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha aí como que começa a batalha. Aprenda nessa noite a lutar contra o diabo. Olha como que Jesus luta contra o diabo. Primeiro ele estava em jejum. Segundo ele estava em oração. Terceiro, com 12 anos de idade, ele já tinha conhecimento de toda a Torá. E ele chega para o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: também está escrito. Olha aí na expressão, 3 vezes ele usa a expressão também está escrito. Ele disse para o diabo: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito. E o diabo chega para Jesus no segundo episódio da tentação de Jesus e diz assim: olha, lança-te daqui abaixo, que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te tome nas mãos e nunca tropece o teu pé em alguma pedra. O diabo citando o Salmo 91, verso 11 para Jesus. Aí Jesus diz para Satanás: também está escrito a segunda vez, não atentarás o Senhor teu Deus. Olha aí a batalha espiritual. O diabo chega para Jesus a terceira vez, leva ele num relance e mostra toda a glória e todas as riquezas do mundo e todos os reinos, e disse: tudo isso te darei, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Por que, irmão? Ele disse: te darei porque antes de Adão e Eva pecar, o universo estava sobre a responsabilidade de Adão e Eva. Quando Adão desobedece, é expulso do jardim. A terra é amaldiçoada, Adão é amaldiçoado, Eva é amaldiçoada, a serpente é amaldiçoada e o diabo é amaldiçoado. Mas o diabo disse: tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. Foi entregue quando? Quando Adão e Eva desobedeceram. E ele disse para Jesus: tudo isso te darei, porque a mim foi entregue e dou a quem quer. Aí Jesus olha para o diabo e diz assim: também está escrito, a terceira vez. Não adianta se dizer assim: irmão, eu acho, pode ser, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Isso não vai resolver nada numa batalha espiritual. Você tem que dizer: também está escrito. Eita glória! Aleluia! Eita Deus lindo e maravilhoso! A Bíblia fala lá em Jeremias: ai dos sonhadores de sonho, que diz assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não diz. Você tem que combater assim: também está escrito. O diabo, Jesus olha para o diabo e diz: também está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Parece que eu vejo Jesus olhando para o diabo, Johnny. Fique em pé aqui, Johnny, fazer uma metáfora. Diga assim: tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. Tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. Aí Jesus olha para o diabo e diz assim: o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Por que Jesus olha para o diabo e diz assim: o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás? Ele poderia assim: olha, o meu Pai adorarás, só Ele servirás. Mas ele falou para o diabo que até Deus, o Yahvé, o grande Elohim, o grande Elohim, ele também era Deus do diabo. O diabo não faz nada se Deus não permitir. É Deus que dá o controle da história.
Eita Deus! Para você vencer, irmão, o combate espiritual, Jesus disse que a caça de demônios só sai com jejum e oração. É necessário sim jejuar e orar, mas é necessário conhecer as Escrituras, porque o diabo vai tentar usar a própria palavra para te enganar. Aí você dirá a Satanás assim: também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Também está escrito, olha, não atentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus. Quero entrar na palavra aqui. Por exemplo, o camarada está com problema no casamento, chega uma mulher no serviço e tenta seduzir ele. O diabo põe, porque a palavra Satanás no hebraico é a palavra Satã, adversário. A palavra diabo vem de uma junção de duas palavras, dia e balô. A palavra dia é divisão, a palavra balô é acusador. Ele te cita pecar e depois ele mesmo vem te acusar. Olha como que o diabo é. Ele era o sinete da perfeição. Ele era a régua. Quando alguém chegava lá no céu, quando Deus queria mostrar algo belo e bonito, Deus olhava dizendo assim: olha aqui, ó, olha aqui o querubim ungido. Ele anda entre as pedras afogueadas. Ele era perfeito. A única coisa que o diabo perdeu foi a sua glória, mas força e sabedoria não perdeu não, irmão. Por isso que Paulo fala: não ignoreis os ardis de Satanás. Como que você vai vencer a batalha espiritual? Você está com problema no casamento, chega uma mulher bonita, aí o diabo tenta usar ela para te seduzir. O que você tem que dizer? Também está escrito. Daí eu te pergunto: escrito o quê? Se você não conhece a palavra. Aí alguém te tranca no trânsito e aí você fala: meu Deus, eu vou dar um... O que eu vou dar? Mas eu vou dizer para ele: também está escrito. Está escrito o quê? Você não conhece a palavra. Aí você trabalha numa empresa e de repente o patrão diz assim: olha, na verdade deu 6.000 a nota, mas diga que deu 10.000, minta aí. Aí se você não conhece a palavra, diz: também está escrito o quê? Por isso, irmão, Jesus disse em Mateus 22, 29: meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se o diabo tenta te seduzir com situações de fornicação, adultério, você vai dizer: também está escrito, não adulterarás. Se o diabo te cita a você, o cara te trancou você no trânsito e deu aquela vontade de xingar, aí você vai dizer: também está escrito, não haja palavra torpe na minha boca, mas somente aquilo que for para edificação. Aleluia! Oh, aleluia! Aí também o camarada chega e diz assim: olha, é necessário, deu 6.000 reais a nota, mas diga que deu 10, e se você não disser, você arrisca perder, ganhar a conta. Mas o que você vai dizer? Também está escrito: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E se quiser me mandar embora, pode mandar, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Também está escrito: e a porta que Deus fecha ninguém abre. Oh, aleluia. E Paulo começa aqui, irmãos, falando sobre o cinturão da verdade. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. Depois de terem feito tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fique firme, cingindo-se com a verdade. Irmão, Paulo está usando uma metáfora. Paulo está preso lá em Roma já há 3 anos e meio, condenado à prisão. A prisão que mais dura na vida de Paulo era a prisão lá em Roma. Ele usa a expressão cinturão da verdade, usando peças da armadura de um soldado romano,
para trazer lições espirituais à igreja de antes. Só que esse cinturão, irmãos, era ele que segurava a couraça. Era esse cinturão que segurava a espada. Diga comigo, esse cinturão segurava a espada. Esse cinturão segurava a couraça da justiça. Olha aí, olha o mistério da palavra. Irmão, sem a verdade você não tem justiça. Sem a verdade você não tem a espada do Espírito. Olha aí. Porque sem esse cinturão não tinha como amarrar a couraça, e sem esse cinturão não tinha como pôr a bainha onde ficava a espada. Isso quer dizer com isso, pastor? Como assim? Me traga um ensinamento espiritual. Ei, o diabo é o que? Mentiroso e pai da mentira. E o cinturão da verdade serve para quê? Para contrariar o que Satanás é. Ele é mentiroso e pai da mentira. Mas em Deuteronômio 32:4, Deus é a verdade. João 14:6, Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:26 diz: o Espírito Santo é a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo 3:15, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, irmão, o cinturão da verdade é o que te dá sustentabilidade para segurar as outras áreas. Outra coisa na batalha espiritual, couraça, diga comigo, couraça da justiça. Segunda peça da armadura. Quando você vê aquela couraça romana, ela era feita de couro. E era bem forte, a ponto de segurar até mesmo golpes de espada e proteger os órgãos internos do soldado. Então ela protegia todo o peito do soldado e a parte dos bíceps do soldado. E quando Paulo usa dessa metáfora, a couraça da justiça, o que se entende pela Bíblia isso? Que nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai entender esse texto pela carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fomos justificados através de Jesus Cristo, irmão. Nós éramos merecedores do inferno, mas Jesus Cristo nos remiu no seu sangue, Jesus Cristo nos santificou e Jesus Cristo nos justificou. O que eu aprendo com isso, irmão? Lembra quando a pessoa comete pecado, irmão? E a Bíblia diz que não há homem sobre a terra que não peque. Todo mundo peca. O que vem na tua mente? Se você é crente, a primeira coisa que vem na tua mente é uma sensação de culpa, de arrependimento, sim ou não? Quem já pecou aí? Ah, mano, tem muita gente santa aí, mas quem já pecou? Quando você peca, não vem a sensação de culpa, de remorso, sim ou não? Isso prova que você é crente. Aleluia. Porque se você não fosse crente, você não sentiria isso. Por quê, pastor? Porque no capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo diz que as pessoas que não servem a Cristo estão mortas em delitos e pecados. Um morto não sente nada, irmão. Você pode fazer barulho, um morto não ouve. Você pode cortar o corpo do morto, ele não sente. Mas quem está vivo é porque está ligado no corpo, mas não no corpo qualquer. Está ligado no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. E se você ainda sempre culpa do pecado, não significa que você está no corpo. Aí o diabo tenta te acusar, porque em Apocalipse 12:10 diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Aí ele tenta te acusar. Você pecou, você errou. Aí você diz para ele: também está escrito,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu posso até tropeçar, Satanás, mas eu não permaneço caído, porque quem me levanta se chama Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Ele acusa ou não acusa? Miserável, ele precisa pecar, diz lá, cobiça, beba, peca, minta, e depois ele é o primeiro a te acusar. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí Paulo vai mais adiante e diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nada nos separará do amor de Cristo. Ai, a calabassuria candará. Oh, aleluia. Aí, irmão, tem outra parte da armadura, que é, irmãos, o escudo da fé. Melhor dizendo, diga comigo, os sapatos ou as sandálias. Vamos usar a tradução melhor. Diga as sandálias do Evangelho da paz. O que significa isso, pastor? Imagine um soldado romano, irmão. Ele está ali com o cinturão da verdade, a couraça, mas ele está descalço. E quando ele ia percorrer no campo de batalha com a espada lá e cá, o que acontecia? O inimigo, os soldados inimigos jogavam objetos pontiagudos para que ele ferisse o seu pé. Ele ferindo o seu pé, ele perdia velocidade, ele perdia agilidade, e às vezes não conseguia nem se esconder porque ele estava com seus pés feridos. Aí Paulo usa essa metáfora também. Olha que interessante. Tenhamos os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Meu Jesus é forte. Irmão, quando você tem as sandálias do Evangelho, você pode estar em confronto e batalha, mas você tem paz. Eita glória! Ah, pastor, hoje foi guerra, retaliação, pastor. Fui fazer visita, cheguei carregado. Mas você, se você tem sandália, você tem o Evangelho da paz. Pastor, eu passei tudo isso, mas eu estou tranquilo, pastor, porque eu tenho o Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas em Cristo Jesus. Eu sei que Ele morreu, eu sei que Ele ressuscitou, eu sei que Ele em breve vem, eu sei que todo o poder lhe foi dado do céu e na terra, eu sei que terei poder e autoridade para expulsar demônios, pisar em serpentes e escorpiões. Por quê? Porque eu estou calçado com as sandálias do Evangelho da paz. Mesmo na guerra, mesmo na luta, eu tenho paz. Eita glória! Glória ao Santo de Israel. Diga assim: mesmo na luta, Mesmo na luta, mesmo na adversidade, eu tenho paz com Deus, porque eu estou calçado com as sandálias do Evangelho da paz. Outro exemplo aqui, essa sandália era feita de couro, muito resistente, amarrada no calcanhar do soldado romano. E quando ele tinha ela, irmão, ele podia caminhar tranquilamente. O que significa isso, pastor? Se você tem as sandálias do Evangelho da paz, você pode caminhar tranquilamente. A outra peça da armadura, segurando sempre o escudo da fé. Segurando sempre o escudo da fé. Irmão, esse escudo romano, ele tinha dois tipos de escudo. Primeiro, ele era quadrado, mais ou menos 1 metro de altura, pelos 70 centímetros de largura, de 70 a 80 centímetros, 1 metro de altura, e
com 2 tipos de madeira. 2 tipos de madeira. A primeira prancha de madeira e a segunda prancha de madeira. E quando você via ali até nos filmes de Hollywood, você pode observar que quando o exército romano se coloca em posição de batalha, eles se cobrem todos com os escudos, e em seguida põem a lança em posição de sobre-ataque. O que acontecia? O inimigo jogava os dardos. Os dardos eram flechas de fogo que caía sobre o escudo. Mas como tinha 2 pranchas de madeira, na primeira ele pegava fogo, mas na segunda já não conseguia atingir, e o dardo era apagado. Diga comigo, o dardo era apagado. Outro tipo de escudo, ele era redondo, e o soldado romano usava no braço, e era para lutar no confronto pessoal com outro soldado. Mas eles usavam esses escudos de 1 metro e pouco quando tinha que lutar com o exército inteiro. Diga comigo, lutar com o exército inteiro com escudos de 1 metro por 80 centímetros de largura. Mas na luta corporal, corpo a corpo, era um escudo redondo que ele embraçava aqui. Numa mão levava o escudo e na outra a espada. Diga comigo, numa mão o escudo e a outra a espada. Aí, quando o inimigo jogava os dardos, eles eram apagados. O que significa isso, irmão? Paulo está usando dessa metáfora para dizer: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos do inimigo. Quando o diabo tenta te atacar, irmão, com dardos inflamáveis, ele tenta te destruir em fé. Ei, presta atenção, diga comigo, fé é acreditar. Você pode ver no dicionário em português, fé é acreditar. Nas traduções hebraicas mais antigas significa fé, acreditar na palavra. Na tradução de português, fé é acreditar em alguma coisa. Mas não basta acreditar em qualquer coisa. Para você poder ter um escudo da fé e apagar os dardos do inimigo, você precisa ter fé em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Como assim, pastor? Tem pessoas que dizem assim: o importante é ter fé. Ei, não é verdade isso, irmão. Fé é acreditar. Se você tiver, por exemplo, fé nos ídolos, nos santos, você vai para o inferno nesse tipo de fé. Sim ou não, irmãos? Se você tiver fé em Buda, Maomé, você vai para o inferno nesse tipo de fé. Mas se você tiver fé em Cristo Jesus, diga assim: se eu tiver fé em Cristo Jesus, eu poderei apagar os dardos inflamados do inimigo. O diabo joga os dardos dele, aí você tem fé. E fé vem pelo quê, irmão? Historinha. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aí o diabo chega dizendo assim: mas você já é um condenado. Aí, quando você tem o escudo da fé, você apaga aquele dado e diz assim: eu não sou condenado, eu fui lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. O diabo diz assim: você não vai conseguir, tenta te desmotivar. Aí você diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece em Cristo Jesus. Você não vai conseguir ir até o fim. Você diz: eu vou sim, porque na minha frente vai o Senhor dos Exércitos. Isso é fé em Cristo, fé na palavra de Deus.
Mas se você tiver uma fé errada, esse escudo não vai resolver nada. Não adianta nada você crer no Deus errado, na doutrina errada, no ensinamento errado. Mas quando você lê a Bíblia, a tua fé é aumentada. E quando você ora, ela também é edificada. Glória a Deus. Que se você só lê, irmão, você se torna um teórico da palavra. Mas quando você lê e ora e tem uma vida cheia do Espírito Santo, você consegue exercer a tua fé. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo vê de uma maneira diferente, mas você vê com outros olhos. Olha como que há uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa que tem fé é o exemplo de Noé, que nunca tinha chovido sobre a terra. E ele começa a construir aquela enorme embarcação e diz: não é para que isso, Noé? É porque Deus vai mandar o dilúvio, chuva. Você está louco, Noé? Nunca choveu sobre a terra. Não, mas Deus falou e vai se cumprir o que Deus falou. Isso é fé. Fé é o que Raabe teve, a prostituta. Ela esconde os 2 espias e diz assim: olha, eu sei que o Deus de vocês vai dar Jericó na mão de vocês, e quando vocês conquistar Jericó, lembre de mim e minha família. Eles falaram: tá bom. Eles conquistaram Jericó, pouparam Raabe e a sua família. Fé é como Davi teve. Estava todo o exército do rei Saul recuado diante das ameaças que Golias fazia por 40 dias. E Golias gritava para todos eles ouvir: não há homem em Israel para que venha lutar comigo. Um homem de 2,90 metros de altura, aproximadamente 400 quilos. Só o escudo dele pesava 70 quilos, só a lança dele 20 quilos, a espada 22 quilos, e todo mundo com medo, acuado. Aí Davi ouve aquilo: ó, quem tem fé é diferente, irmão. Deus, Jesus da glória! Oh, Deus! Quem tem fé também tem discernimento de espírito. Davi disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O que Davi percebeu? Que ele não tinha o pacto que Deus fez para Abraão da circuncisão. E ele diz: quem é esse incircunciso? Davi teve discernimento espiritual para desafiar o exército de Deus. Aí Saul falou: Davi, se quer lutar, tudo bem, pega a minha armadura, pega meu escudo, pega a minha espada. E Davi colocou a armadura de Saul, pegou tudo, irmão, e não conseguiu nem se mover, porque Saul era um homem de quase 2 metros de altura e Davi era baixinho. E Davi falou: não preciso do teu escudo, não preciso da tua espada, eu preciso da minha cetro e do meu cajado, porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo Ele me dará a cabeça desse gigante. É isso, irmão. Aonde ninguém enxerga uma solução, você enxerga. Sim ou não, irmãos? Todo mundo murmurando, dizendo assim: Moisés nos trouxe aqui para morrer. Montanha do lado, mar na frente, 600 carroças de Faraó com soldados atrás deles. Moisés até questiona Deus. Aí Moisés clama a Deus e disse: Deus disse para Moisés: por que clamais a mim, Moisés? Toca nessas águas. Moisés tocou e o mar se abriu. Quando você tem fé, você é diferente. E quando você tem fé, o diabo não te barra. Outra peça da armadura. Diga comigo: capacete da salvação. O capacete servia para quê, irmão? Proteger a cabeça. Porque se o soldado te atingisse na cabeça, era fatal, morria. Aonde que é o maior campo de batalha nosso? Não é na mente? Sim ou não, irmão? Capacete da salvação. Você tem que tomar muito cuidado, irmão, com a tua mente. Isso quer dizer com isso, pastor?
Eu já vi pastor e igreja ser levado inteirinho por um herege, uma falsa doutrina, um falso ensinamento. O pastor não tinha conhecimento bíblico e nem se importava em ter. O camarada chegou, convenceu ele, levou ele, rebanho, tudo para a igreja cristã, Assembleia de Deus. Mas quando você tem capacete da salvação, meu irmão, pode vir, quente que você está fervendo, pode vir. Meu Jesus! Eu estive agora lá no Rio Branco do Sul, na sede da Igreja Católica do Rio Branco do Sul, junto com o padre, fazendo o casamento da minha cunhada. Ele deu a benção lá e fez a liturgia dele, e eu falei, agora é a minha vez. Eu nem quis refutar as doutrinas falsas lá, mas se eu quisesse, irmão, não temos nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Se você conhece a Bíblia e tem esse livro na mão, você é a maior autoridade que existe. Nem juiz, nem governante, pode ser doutor, o que quiser ser, mas se você tem uma Bíblia na mão, você é a maior autoridade viva que tem. E se você conhece ela, por isso que Paulo em 2 Timóteo 2,17 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Aleluia! Se você não conhece a palavra, meu irmão, você compra gato por lebre facinho. Chega lá os mormons para você e diz assim: olha, lá na Bíblia está escrito também, igual o diabo citou para Jesus das Escrituras. Ó, lá na Bíblia está escrito: o que se farão aqueles que se batizam pelos mortos? Aí você não conhece Bíblia, vai dizer assim: não, mas é verdade, está escrito aqui, tem que batizar a pessoa morta, depois de morte tem que batizar. O que está escrito? Diga comigo: texto sem contexto, Texto sem contexto. é pretexto para heresia. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Presta atenção: levando todo o raciocínio falando do quê? De mente, inteligência, levando todo o raciocínio e a obediência de Cristo. Agora, irmão, que tem de jovem crente que entra na universidade aí e está aceitando a tese da evolução de Charles Darwin, que o homem vem do macaco, que tudo aconteceu através da explosão cósmica. Mas quem conhece a palavra de Deus tem capacete da salvação. Ninguém vai conseguir convencer a tua mente. Por quê? Por quê, pastor? Porque você tem a mente de Cristo. Você, 1 João 2,20 diz: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Além de ter a mente de Cristo, ter a unção do Santo. Se você tem a unção do Santo, do Espírito Santo, ninguém vai te enganar. Outra coisa, diga comigo: espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, alguém que não sabe manejar a espada se corta. Sim ou não? Ai, 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 sim. Deus, olha. Alguém que não sabe manejar a espada, ele se corta, capaz de enfiar no próprio pé a espada. É. Outra coisa que você tem que perceber no mundo espiritual é ter percepção. Eu estou estudando um livro agora de 450 páginas só sobre demonologia. Tem duas doutrinas que nós precisamos conhecer: a satanologia e a demonologia. Por quê, pastor? O que vai me resolver isso na minha vida? Primeiramente, mande um soldado para o campo de batalha que nunca foi treinado, não sabe atirar, não sabe usar um colete. O que vai acontecer com ele, irmão? Ele chega igual um bobão lá: cadê meu inimigo? Cadê meu inimigo? Pum! Leva um tiro de fuzil na testa, cai no chão e morre. Sim ou não?
Mas se ele conhece o seu inimigo, é bem treinado, bem ágil, ei, irmão, ele toca o terror. Vamos usar a linguagem popular do povo aí. Ele toca o terror na seara dos filisteus. O diabo tem medo de crente que conhece a palavra, é cheio do Espírito Santo. Até quem é cheio de, entre aspas, é cheio de unção. Vamos dar um exemplo. É cheio de unção, mas não conhece nada de Bíblia, é fácil de ser enganado. Pastor, o que é isso, pastor? Sim, te mostra na Bíblia. Pedro era homem cheio de unção, não? Que até a sombra dele curava os. Quando entrou no templo da deusa Diana, caiu a cabeça da Deus. Sim ou não, irmãos? E lá em Gálatas 2:11, Paulo não repreendeu Pedro na cara porque era repreensível. Diga assim: Paulo repreendeu Pedro na cara porque era repreensível. Salomão vai dizer que a sabedoria consolida a força. O que representa a força? A unção. E a sabedoria, técnica de batalha. Se você não tem sabedoria, só tem força, o teu inimigo sabe as partes vitais do teu corpo e te ataca é um golpe só. Agora, se você tem sabedoria e tem técnica de batalha, aí tome cuidado, o inimigo tem que fugir longe de você. Porque, irmão, a Bíblia fala as astutas ciladas do diabo. A palavra astuta significa as inteligentes armadilhas de Satanás. E se você tem a espada do Espírito, o diabo vem, também está escrito. O diabo vem, também está escrito. O diabo vem, também está escrito. E você refuta o diabo pela palavra de Deus. Mas tome cuidado, que a espada é do Espírito. Se você estiver na carne, você não vai conseguir manejar essa espada também. Verdade. Sabe por que tem surgido muitos hereges aí, irmão? Porque quer estudar a palavra de Deus como se fosse estudar qualquer livro qualquer. A palavra de Deus é santa, inspirada pelo Espírito Santo, e precisa pedir a direção e a iluminação do Espírito Santo para que ele abra a tua mente. Vou finalizar aqui por causa do tempo. Por isso que Paulo disse, olha aqui, vamos para o 18, diga comigo: ore em todo o tempo, no Espírito, em todo tipo de oração e súplica. Primeiramente, orar no Espírito. O que é orar no Espírito? Falar em língua estranha? Não, tem como orar em espírito ali em Coríntios, em língua estranha, cantar em espírito, língua estranha, claro que tem. Mas o que Paulo está falando aqui, orar em espírito em todo tempo. Irmão, ei, diga comigo, nessa oração, tem que ser todo tipo de oração. Diga assim: oração de confissão de pecado, oração de ação de graça, oração de súplica, oração de batalha, oração de intercessão, oração por Israel, oração pelas autoridades, reis ou governantes. Ele diz assim: ore com todo tipo de oração e súplica, para que, e para isso vigie com toda a perseverança. E para isso vigie. Por que está falando vigiar, irmão? Não é a mesma palavra que está no Evangelho de Marcos, que Jesus falou antes de orar? Ele disse: ore, vigie, depois ore. Tem muita gente que ora muito, mas não vigia nada. Passa a noite inteira no monte, chega no dia seguinte, está escutando música mundana, vendo mulheres sensuais no Face, e assim vai, até pornografia. Daí, nossa, irmão, orei a noite inteira, irmão.
E daí perdeu tudo que adquiriu, irmão. Perde ou não perde? Perde. Então é mais favorável vigiar mais e orar menos. Não, orar menos não. Vou usar igual Paulo, orar sem cessar. Sabe? Você sabe como que alguém ora todo o tempo? O cara está no serviço, acontece qualquer coisa, ele diz: Senhor, me dá uma direção. Senhor, venha me iluminar. Ele está lá, está dentro de casa, tem um problema financeiro, sentimental. Ele está sempre pedindo: Senhor Jesus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Isso é orar em todo o tempo do Espírito. É pedir ajuda do Espírito em todo o tempo, em todo momento, em todo tipo de oração. Aí ele vai dizer aqui, ó, versículo ainda 18: com toda a perseverança, e por mim, diga, e por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra com ousadia, para tornar conhecido os mistérios do Evangelho. Irmão, você tem orado pelo teu pastor, pelos pregadores? Só no meu bairro lá, acho que tem umas 5, 6 igrejas. Eu oro por todas elas. Eu sei que até alguns oram contra. Oração de feiticeiro, de macumbeiro, para que feche a minha e a deles encha. Isso aí eu vejo como falta de capacidade. Porque a Bíblia diz que na igreja primitiva eles perseveravam na doutrina, no repartir do pão e na comunhão e na doutrina dos apóstolos, e a cada dia Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Eu nunca me preocupei com o avanço do Evangelho. Eu não vejo as igrejas como minhas inimigas, a não ser as seitas. Das seitas eu sou inimigo, sim, declarado. Mas as igrejas que pregam o Evangelho verdadeiro, eu estou do lado delas e oro por elas, para que no abrir da boca dos ministros, a palavra de Deus seja dada a eles. Amém? Eu finalizo aqui essa palavra. Você pode entender as armaduras espirituais essa noite? Quem vai estar revestido com espada, escudo, sapato, couraça e capacete, diga amém. Amém. Se coloque em pé. Vamos orar nesse momento agora. E diga para o teu irmão: a minha luta não é contra você, nem contra a dirigente da igreja, nem contra a dirigente do serviço de oração, nem contra o meu primo, nem contra a minha prima. Diga: a minha luta é contra principados, potestades, as hostes espirituais da maldade. Irmão, você já viu que tem gente que quer lutar contra o próprio principado lá? A Bíblia não ensina isso, irmão. Ela ensina que você tem que estar com as armaduras e cheio de Cristo, da palavra de Cristo, do poder de Cristo. Fazendo isso, irmão, os demônios automaticamente saem. Quem concorda comigo? Não adianta você chegar na Cracolândia lá e dizer assim, lá em São Paulo, dizer assim: olha, todo principado de Pombagira, Exu da Morte, Asmodeus, Azazel, saia da Cracolândia. Vai resolver isso, irmão? Não. O que vai resolver para mudar a vida daqueles jovens? Você orar, jejuar e fazer igual o Jonas fez sobre a cidade de Nínive, pregar o Evangelho, e através do conhecimento do Evangelho eles serão libertos. Como assim, pastor? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí sabe o que acontece? A pessoa pega, irmão, irmãs, as pessoas pegam óleo ungido, unge a porta, unge o guarda-roupa, unge até a televisão dele, porque o diabo não entra. Resolve isso, irmãos. Óleo ungido para que é, irmão? É só para o enfermo, irmão. E é só o presbítero que faz, não é qualquer um que faz, não. Mas ele quer ungir tudo, dizendo assim: agora está imune aqui, o diabo não vai entrar. Irmão, diga para o seu irmão: o óleo ungido não é inseticida. O diabo tem medo de óleo ungido, não, irmão. Diga assim: o diabo tem medo de um homem, de uma mulher cheio do Espírito e da palavra de Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Deus,
Venha nos revestir, Senhor, com toda a armadura espiritual. E que essa palavra, Senhor, venha alcançar endereço certo essa noite, meu Pai. Assim eu te peço, a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas. Ensinamento da parte do Senhor, para nós termos mais palavra. Amém? Pode se sentar neste momento. Eu quero estar chamando o pastor Paulo. Aleluia. Fazer algumas considerações. Pastor Cláudio, venha também. Glórias a Deus. Aleluia. Passar alguns avisos e algo da parte do Senhor, se assim for da vontade. Glória a Deus. Quem está grato pela palavra de Deus? Quem está grato pela palavra de Deus nesta noite anunciada? Diz amém. Glória a Deus. Eu acho que a gratidão está pouca. Quem está grato pela palavra de Deus nesta noite anunciada? Olha, eu escutei uma amém na igreja. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que a palavra de Deus seja honrada em todo tempo, e sempre fora de tempo vai ser honrada a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sei que todo o trabalho, diácono, irmão Johnny, todo o trabalho, ele é feito com amor, ele é feito para Deus, ele é feito para honrar o nome do Senhor Jesus. Mas quando feito, é feito à base de oração, à base de jejum, é a base de graça através da liderança. E eu sei que depois do trabalho também, você pode notar, eu percebo as coisas. Sempre o inimigo vai tentar derrubar e destruir. E de que forma ele vai vir? Lançando divisão. Mas nós vamos usar a palavra pelo qual foi hoje pregada. E nós vamos orar num propósito nesta noite em nome do Senhor Jesus. Minha esposa, vem aqui comigo por gentileza. A pastora, chama a pastora Fátima por gentileza, e nós vamos orar. O coral aí, o nosso sonoplasta, pega na mão dos irmãos, o coral aí vai agora se reunir, dando as mãos aí no nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé, igreja do Senhor. E agora a igreja que está desse lado, você vai lançar a tua mão em oração junto ao coral, para que nós possamos agora ministrar algo da parte de Deus sobre a vida deste coral. Porque quando nós nos envolvemos com a parte espiritual, o inimigo ele pode tentar, mas ele vai ser vencedor de forma alguma, porque sempre tem uma cobertura espiritual. Esta cobertura espiritual ela não é humana. Essa cobertura espiritual ela é poderosa, porque ela vem de Deus sobre a vida do homem e da mulher. Agora nós vamos orar. Eu quero ver, eu quero escutar a igreja orando, eu quero escutar a igreja clamando. É clamor. Você notou aqui, você contou quantas vezes o pastor ele estava falando através da oração. Tem 8 formas de você orar, e às vezes você pode dizer, mas eu não tenho força de orar. Talvez você não quer orar, porque todo aquele que se envolve espiritualmente com a palavra, com o Espírito, ele tem graça, porque não é dele, é dado por Deus. É só no querer humano, é só no esforço. A oração não é simplesmente um dom que vai desenvolver na tua vida, não. É você que desenvolve o dom da oração, é você que desenvolve uma vida espiritual na presença de Deus. E nós vamos orar. E você vira por gentileza, vira aí para cá e estenda a mão sobre esse grupo, estenda a mão sobre para cá. Cadê a pastora? Dá a mão para minha esposa por gentileza. Pastor Cláudio, vem comigo aqui, porque o diabo ele lança divisão. O diabo que ele mais quer é dividir a igreja. Ele quer dividir porque dividindo ele conquista, mas Jesus não. Jesus ele veio desfazer as obras do diabo. E diácono, vem para frente, o diácono Rodrigo, pega na mão de alguém ali, do Fábio, pega a mão de alguém ali e vamos orar nesse momento. Não fica ninguém de fora, porque este é o momento de oração e é o momento de uma cobertura espiritual, e essa cobertura vem de Deus sobre a vida humana. E eu creio que nós vamos orar e Deus vai manifestar o seu poder. E se o diabo
diabo planejou de destruir, de desfazer, de separar, ele vai ser desvinculado, desmascarado e destruído pelo poder do excelente nome de Jesus Cristo. Amado e soberano Deus, uma vez mais nós temos privilégio nesta noite de entrar nesta presença tão santa, nesta presença tão maravilhosa, Pai, numa oração intercessória, numa oração de cobertura espiritual, por este grupo, Senhor, que fez com amor, por este grupo que se apresentou aqui, ó Pai, não foi para se apresentar ao homem, ou para se destacar diante do homem, não, Senhor. Eles vieram como levita, vieram para trazer na tua presença adoração, vieram, Senhor, para trazer o seu melhor. Alguém, Pai, talvez não teve condições financeiras de pagar a sua camisa, alguém está passando por dificuldade. Olha o Johnny, Senhor, que foi atacado, Senhor, foi muitas vezes ali, teve problema, teve dificuldade, mas não deixou, ó Pai, se abater, e trouxe, Senhor, este povo para te adorar, para te engrandecer e para exaltar. Eu te peço nesta noite um revestimento espiritual, Senhor, e toda a retaliação do diabo, toda a ferramenta de Satanás preparado contra a tua igreja, ela não vai prosperar, ela não vai prosperar pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Ela vai ter que cair, ela vai ser desfeita, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu vieste para desfazer as obras do diabo, tu vieste para desfazer as obras do inimigo, e eu tenho este poder, eu tenho o poder do teu nome, eu tenho a tua glória, eu tenho a tua unção, eu tenho o teu poder, ó Pai, que se há demônios tentando contra esta vida para derrubar, para frustrar o teu projeto nesta noite, ele vai ter que sair, porque nós usamos o poder e a autoridade que está no teu nome, Senhor Jesus. Guarda o teu povo, ó Pai, guarda o teu povo, para que não haja, Senhor, para que não haja divisão, para que não haja inveja, para que não haja dentro desse trabalho algo que o inimigo possa usar para derrotar, para apartar e para destruir a tua igreja. Cobre com a tua palavra, cobre, Senhor, com a tua mão poderosa, e através, Senhor, do teu sangue perdoa o pecado e faz algo lindo e maravilhoso nesta noite. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Que tudo é para a honra e a glória de Deus. Louva a Deus pela vida de cada irmão e pelo grupo Renascer em Cristo, que venha a ser mais do que bênção, que venha a crescer, que o ano que vem Deus continua com as mãos estendidas e que vidas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Louvo a Deus por cada um que colaboraram, que ajudaram, que participaram, que orou em favor para que tudo pudesse acontecer. Louvo a Deus por todos, pela vida do pastor Paulo, pastora Lelê, nosso querido irmão Fábio Júnior, Gabriel, enfim, a todos, o pastor Jorge que ministrou a palavra, que nós estejamos revestidos, irmão, de todas as armaduras de Deus, porque o ano de 2021 está próximo. Então, que nós venhamos nos revestirmos e buscar no Senhor, porque somente Ele é a força e o poder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Terça-feira nós teremos culto aqui, normal, glória a Deus, e domingo, dia 20, irmãos, vai ser o último culto do ano de 2020 aqui, né? Vai ser um culto Santa Ceia, e estaremos encerrando as atividades no ano de 2020, e voltaremos no dia 5, que é terça-feira. Na terça-feira nós vamos ter uma reunião, né, com todos os irmãos, obreiros, para que nós possamos dar início nas atividades no ano de 2021. Aqueles que querem realmente fazer a obra, aqueles que estão dispostos a pagar o preço, aqueles que querem compromisso com a obra de Deus. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade, a qual fechamos com chave de ouro
a qual, Senhor, este evento do Grupo Renascer em Cristo, que o Senhor continua abençoando a cada componente, abençoando a congregação em geral, pastores, os líderes, os obreiros, continua com as suas mãos estendidas, abençoando cada vida, guardando, livrando de toda investida do inimigo, nos leva para os nossos lares, nos guarda de todo mal, de tudo aquilo que não venha de Ti, e nos dê uma manhã ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pega as suas mãos, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo invade a minha e a sua vida, desde hoje para sempre, e que todos